procure por um problema, não por a solução. Separar esses dois, o problema da solução, é talvez a maior dica aí para quem quer começar alguma coisa de nova. Às vezes você se apaixona pela solução e aquela solução não é melhor para o problema. Se você fala que faz aquilo e aquilo é a solução, você vai trabalhar em cima daquilo, pode ter outra pessoa que venha e resolva de outra forma. Vocês sabem o tanto que eu adoro receber em casas amigos, parceiros, família, e eu resolvi chamar uma pessoa toda semana para vir aqui, ficar à vontade, ter um papo leve, gostoso, almoçar comigo e falar de negócios, falar de empreendedorismo, de imagem, comportamento, que é um assunto que vocês me pedem o tempo todo, é o meu trabalho, e eu sei que vocês adoram quando eu trago outras pessoas para agregar também. Então, cada semana eu vou trazer um convidado especial e a gente vai ter um papo muito produtivo e muito interessante aqui. A pessoa que eu convidei para vir aqui é uma pessoa que eu tenho o prazer de conviver, que eu admiro muito o trabalho, acabo aprendendo muito com ele, tenho o prazer de trabalhar com ele também no G4, que é o Lucas Riedo, CEO do G4. Lucas, obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite, um prazer estar aqui inaugurando esse quadro tão legal. Eu espero que traga valor para bastante pessoas aí. Com certeza, a gente vai agregar muito, poder ensinar muito às pessoas várias coisas com sua expertise, com tudo que você vem fazendo, fica à vontade. Obrigado. E aqui, a primeira coisa que eu acho super interessante que eu queria que você contasse para as pessoas, porque hoje você é CEO, né, do Gestão 4.0, que é uma empresa que teve uma ascensão muito rápida, muito grande, virou referência no Brasil hoje, né? E só que você era de outra área, né, Lucas? Completamente diferente, engenheiro civil. Como é que aconteceu aí nos prédios, na engenharia, que você caiu nessa área? O que te fez mudar, assim? Eu sempre fui bastante curioso, Bianca. Desde criança eu sempre fui o pesquisador, pegava a Barça, lia os primórdios do KD, do Google. Ô, gente, a Barça, a gente é muito velho, Lucas, não fala isso não, caramba. Existia, tinha uma estante cheia de livros, que hoje é um pouquinho do que tem no Google. E eu sempre fui bastante curioso, então quando eu comecei a faculdade de engenharia, eu comecei a jogar poker também ao mesmo tempo, depois parei de jogar poker, entrei na Odebrecht, na época eu trabalhava lá, e quando começou a Lava Jato, ali em 2014, 2015, que começaram a pegar o Odebrecht, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer, né? Então eu sempre tive um pé na parte de gestão como um todo, e ali eu comecei a estudar para processos seletivos de empresa de consultoria. Então eu já queria fazer uma migração da engenharia para consultoria. E ao mesmo tempo queria sair o mais rápido possível do Odebrecht. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando, os processos são bem difíceis, eu não passei nenhum deles, eu sempre fui na última etapa, tanto McKinsey, BCG, bem, e não passei. E na época eu conheci algumas pessoas das consultorias e acabei não entrando em nenhuma consultoria naquele momento. Mas como eu tive muito contato com o Flávio Augusto, foi o comecinho da produção de conteúdo. Ele é muito chique. Flávio Augusto é meu sonho. Será que um dia ele vem almoçar comigo? Eu disse que eu comecei a ter contato com o conteúdo dele, nunca o encontrei. Ah, tá. Mas aquilo ali começou, que nunca... Eu morava em BH, e BH tem uma visão muito tradicional, né? As pessoas sempre convivem com todo mundo, ali tem muito forte a cultura do funcionarismo público. Sim. É uma coisa mais fechada, quem é funcionário né? público é bem sucedido, quem é médico também, e o resto é o resto. Então ali, quando eu comecei a ter o contato ali com o conteúdo do Flávio Augusto, de empreendedorismo e tal, nunca tinha tido muito contato com esse tipo de conteúdo, começou a me mudar a cabeça e eu comecei a conversar com vários amigos sobre o que fazer. Eu queria sair do Odebrecht e não sabia o que fazer. E aí eu fui para o norte de Minas, Pirapora, um amigo meu delegado de lá, e a gente foi que abriu uma empresa de distribuição de cesta básica. A gente comprava e vendia cesta básica porta a porta para pessoas super simples e tudo mais. Foi a primeira vez que eu tive contato ali com a gestão de uma empresa e também com vendas, né? E aí logo após, com esse networking que eu fiz ali no processo seletivo das consultorias, um dos caras que tinha saído da McKinsey estava entrando em outra consultoria e me chamou para vir para São Paulo.
E foi ali que eu comecei a trabalhar com gestão, 2016 a gente está falando. Então, eu fiquei nessa consultoria por 4 anos, 2016 até 2020, tendo contato com empresas de vários segmentos, via varejo, GPA, fiz projetos de vários tipos. E fui conhecendo pessoas aqui em São Paulo e acabei entrando no gestão a partir daí, né? Eu tinha 90 dias de férias, que eu ia para fazer um curso no Vale do Silício, então eu tinha 90 dias de férias acumulados em março do ano passado. E aí assim que começou a pandemia, me pediram para tirar férias. Então eu fiquei no começo do lockdown, eu fiquei de férias em casa, sem poder sair. Delícia, hein? Desesperador. Os primeiros 3 dias foram excelentes, mas depois foi desesperador. E aí eu comecei a trabalhar no Covid Zero, que o Thales tinha criado uma plataforma ali para a gente tentar de alguma forma usar tecnologia para ajudar no combate do Covid. A gente começou a se aproximar profissionalmente, a gente já era amigo. E em maio do ano passado ele me chamou para vir para gestão. E aqui estou, comecei na cadeira de CFO, cuidando do financeiro, né? E desde dezembro, estou também na posição de CEO agora. Não, e é muito legal, né, Lucas? Porque, tipo assim, é uma trajetória bacana. Você ficou muito nessa coisa mesmo de empreender, saber o que você queria, ter coragem de largar tudo. E você é super novo, você tem 30 anos e é CEO de uma grande empresa. Mas você sabe que tem muita gente que tem dúvida e não sabe o que o CEO faz, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, explica pras pessoas. Eu acho que quais são as funções. O papel do CEO varia muito de acordo com o tamanho da empresa e a maturidade dela também, né? Se você pegar um CEO de uma empresa grande, ele basicamente está envolvido em estratégia, em reuniões com o conselho, em como transmitir para o mercado as coisas que eles estão fazendo, muito menos no operacional, assim como o CEO de uma pequena empresa está 100% no operacional e talvez conversando com investidores, alguma coisa assim. Então, em momentos diferentes, o papel do CEO é completamente diferente. Eu diria que no gestão, hoje, o meu maior papel é colocar as pessoas certas, as melhores pessoas que a gente tem no time nas posições certas. Então, cuidar tanto da atração de profissionais quanto da retenção deles, criando uma cultura forte, criando motivos para que eles queiram estar ali. A gente sabe hoje já que não é só dinheiro que faz as empresas, boas pessoas ficarem nas empresas, eles precisam de algo a mais, precisam de um senso de propósito. Então eu diria que o meu papel hoje é cuidar desse propósito, como que eu passo isso, que os sócios têm muito bem definido, que a gente já comunica com o mercado, como que eu faço que as pessoas que estão dentro do time sintam isso também, né? Então, a gente não consegue criar uma empresa sem ter boas pessoas, e a gente não consegue ter boas pessoas se a gente não tiver um senso de propósito muito forte. Então, eu diria que o meu papel principal é cuidar disso e atrair as pessoas e não deixar que as pessoas boas saiam também. Então, eu no operacional hoje faço pouca coisa, a não ser coisas, por exemplo, agora nessa fase de lockdown, eu tive que entrar em contato com quase todos os alunos que já compraram para explicar o que a gente está fazendo, o que vai acontecer, o que a gente sabe que vai acontecer, o que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, eu diria que é 20% operacional meu trabalho hoje, 20% de relacionamento com sócios e outros mentores e parceiros externos, e 60% cuidar da cultura, da atração e retenção dos talentos. Maravilhoso isso. Mas uma coisa interessante que você falou, no decorrer da minha carreira, né, tem 11 anos que eu trabalho com isso, com gestão de imagem, e eu passei, né, eu me formei no Brasil, fui embora para a Europa, fiquei um tempo lá, voltei, e eu abri, você falou de Belo Horizonte, você falou de Minas, é legal por isso, porque assim, há 10 anos atrás, eu era, ai gente, não quero falar a minha idade, mentira, eu falo, né? 11 anos atrás, 26 anos. Cheguei em BH, abri uma empresa de consultoria de imagem em Belo Horizonte, Lucas. Eu não vim nem para São Paulo, há 11 anos atrás em Belo Horizonte. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, você faz o quê? O que você faz? O que sabe? Tipo assim... E eu sempre soube, eu fiz faculdade de moda, mas eu sempre soube também que eu queria ir para essa área de consultoria, não para a área de criação. Mas no início eu tive que trabalhar muito, né, como criação e tal, para outras marcas, desenhando, até para poder bancar o sonho da empresa e fazer ela rodar. E assim,
Não, foi difícil pra caramba, muito. Eu brinco que eu capinei terreno alto com um canivetinho, assim, e foi difícil, e muito não, e muita coisa, e trabalhei de graça pra muita gente e tal, e eu fui conseguindo me fazer ser entendida em BH. E só que aí hoje, né, essa questão de time que você falou, a maior dificuldade que eu tenho é time. É juntar um time, porque assim, hoje na internet as pessoas têm a impressão, porque por exemplo, uma pessoa me encontra na internet, começa a me seguir, começa a ver o meu trabalho, eu acho que é uma coisa, para as pessoas que assistem a gente, parece que assim, se acordou e falou, uau, você é gestora de imagem que deu tudo certo, né? E que foi de uma hora para outra e que as coisas são muito rápidas, e não é. Só que a internet dá essa impressão de que é tudo muito fácil, tudo muito rápido. E o que eu mais peno assim na hora de contratar, de formar time e tal, é exatamente isso. As pessoas entram, mas elas entram com uma imagem, com uma coisa de que assim, vão entrar hoje, daqui a um mês, vão estar com uma carteira gigante de clientes e vão estar fazendo muito sucesso e vão ganhar muito dinheiro, e é uma coisa muito imediatista e as pessoas desistem muito fácil. Como que você lida com isso? Como que você faz para motivar, reter as pessoas e fazer elas entenderem que é muito trabalho duro? Bom, então, um conceito dentro de gestão chama gestão libertária, né? Que é alinhar os interesses de todas as pessoas que estão na empresa numa só direção, que ali todo mundo vai seguir o caminho, né? Então, uma das coisas que a gente pode passar aqui várias horas falando sobre isso, mas uma das coisas é colocar incentivos de longo prazo, né? Todo tipo de incentivo que você dá ao funcionário, você pode dividir em 5. O primeiro é o salário, que ali é a base dele. O segundo são os benefícios. O terceiro são os incentivos de curto prazo, que a gente está falando aí de bônus anuais e tudo mais. O quarto, incentivos de longo prazo. E o quinto é o status que ele tem, vamos dizer assim. Então, sempre que uma pessoa está na sua empresa, ela está olhando para... Ela pode não saber disso conscientemente, mas ela está avaliando esses 5 pilares. Então, a visão de longo prazo, você tem algumas formas de fazer isso, mas basicamente a pessoa ter uma visualização que se a empresa crescer, ela também vai crescer. Então, a gente está falando de sociedade, de opção de comprar ações, mas em empresas de consultoria, de serviço no geral, é muito mais difícil, onde você não tem uma receita recorrente que todo mês você começa e precisa começar o mês, você começa do zero. É mais difícil da pessoa perceber o valor, essa empresa vai se tornar uma empresa bilionária, onde eu vou ter 0,5% e isso vai me fazer ter bastante dinheiro. Então, esse é um pouco do que eu falei ali no início do propósito, né? Então, o propósito entra muito aqui no status. Então, se a pessoa se sente fazendo parte de uma missão maior, de um objetivo que não seja simplesmente os financeiros que estão ali envolvidos, fica mais fácil de fazer isso. Não quer dizer que fica fácil, ele fica menos difícil, na verdade, né? Então, é um pouco disso. Você tem que alinhar todos os interesses pessoais da pessoa, por isso que entra muito você saber um pouquinho da história, onde que ela quer chegar e tudo mais. Mas eu vejo como um desafio, principalmente para a nova geração. A gente tem, por exemplo... Acho que é uma empresa que é referência em cultura no Brasil. Alguns acham que é uma boa cultura, outros não. Acho que não tem certo ou errado, que é a Ambev. Que eles sempre tiveram essa batida de resultado, produtividade, custo baixo e trabalhar 80 horas por semana e tudo mais. E eles estão vendo que isso já não atrai mais a nova geração. Então eles estão fazendo um trabalho muito forte de mudança da cultura. Então imagina o cenário, a empresa ali com 100 mil funcionários, 80 mil funcionários, não sei exatamente quanto que eles têm, presentes no mundo inteiro basicamente, querendo mudar a cultura para acomodar a nova geração. E tem lá as pessoas que têm 30 anos de casa, 40 anos de casa. Então, eu imagino o choque que eles estão tendo lá dentro. É uma coisa que a gente precisa se acostumar. Não vai se resolver sozinho. A gente tem que estar sabendo disso, a gente tem que ter a noção disso. A gente tem que saber que isso acontece e a partir daí fica mais fácil ou menos difícil de atuar em cima, né? Mas é um desafio que todas as empresas vão ter. E hoje as promessas, principalmente se a gente fala de financeiro, né, as promessas são muito grandes. Faz um curso aqui que você vai ganhar R$3.000 por dia. Sim. Tem, são os empreendedores de palco, é o que mais tem hoje, né? Exatamente. E às vezes são até pessoas que têm resultados, elas sabem alguma coisa ali, só que
o sucesso do dia para noite vem ao longo de 10 anos, né? Então você demora 10 anos para ter sucesso do dia para noite. Então não adianta eu achar que eu vou de repente pegar, não existe hack. Então na internet hoje é vendido muito essa questão do hack. Agora você vai fazer isso e você vai ganhar aquilo. Vai ganhar e vai ser rápido. Mas você precisa construir, não tem nada que você faz de uma hora para outra que vai te trazer. Você tem ganhar na Mega Sena, às vezes você tem uma ideia completamente disruptiva e consegue, às vezes você conhece uma pessoa que te coloca em algum caminho que aconteça isso, mas assim, não dá pra gente achar que isso é uma regra, né? Isso tem que ser tratado como exceção porque é realmente uma exceção. Então, é difícil. É difícil, né? Não é fácil, mas se você colocar os incentivos corretos, talvez facilite um pouco. Mas eu sinto também, e às vezes nem só em pessoas que eu quero trazer para trabalhar comigo, mas eu sinto que essa nova geração, ela tem uma coisa um pouco de romantismo excessivo, assim, sinceramente, essa coisa muito do propósito e tal. Óbvio que quando a gente consegue alinhar o que a gente ama, né, fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, é realmente o que todo mundo quer. Mas eu acho que essa nova geração, às vezes, ela tá vindo com uma ideia meio romântica das coisas, que é tipo isso, assim, sabe? É uma coisa, eu vou fazer isso, vai dar certo, aí ela tentou, não deu certo, já desiste, passa pra outra e não deu certo. É uma coisa meio romântica, um idealismo sem ação. Eu sinto muito isso. Isso é um pouco da evolução humana, né? A gente, desde as cavernas a gente foi preparado para olhar o que a gente vai comer. Se a gente não comer hoje, tem que comer amanhã, senão daqui 5 dias a gente morreu. Opa! Então daqui 5 dias a gente morre. Então, nosso cérebro ele é programado para tempos difíceis. Só que cérebro reptiliano, né? Exatamente. E hoje, querendo ou não, as coisas são muito mais fáceis. Provavelmente os nossos pais tiveram, quase todo mundo, tiveram uma infância bem mais difícil que a nossa. E os nossos filhos vão ter uma infância bem mais fácil que a nossa. É a evolução humana, né? Então, a nossa geração, e talvez o pessoal que está hoje com 20, 22 anos, na grande parte eles nunca não viram os pais ali sofrendo para trazer comida mesmo para a mesa. Ele já vem, o cara que teve condição de ter uma faculdade particular, então é um conceito diferente. Ele não vê o curto prazo ou a sobrevivência dele como objetivo, entendeu? Então, não sei se isso é bom ou ruim, mas abre a possibilidade de você olhar para essas outras coisas de forma menos urgente, né? Então, é um pouco de romantismo. Eu acho que tem um pouco de romantismo, é um pouco de idealismo, não sei, talvez às vezes com pouca ação. Tem um pouco também de ganância, e não estou trazendo isso aqui como uma palavra negativa, mas hoje a gente tem acesso a que todo mundo está fazendo, então eu sei quais são, qual é o estilo de vida que eu quero ter, e eu quero ter aquilo rápido. Não quero construir 10 anos, as pessoas não pensam em caminhar 10 anos para chegar ali, entendeu? Então está muito mais próximo da gente, o quinto degrau de onde a gente tem que passar, só que não está claro o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o que as pessoas fizeram ali para chegar ali, ou o que a família delas fez para chegar ali, né? Continuando nesse negócio de liderança, porque eu acho que é tão importante isso, eu te acho muito centrado. Eu te acho muito calmo, assim, ser centrado, ser calmo, sempre que a gente vai conversar, seja, né, da parceria que eu tenho com gestão, né, da minha participação nos cursos, ou coisas de outros trabalhos que a gente faz e tal, eu te acho sempre centrado, mais na sua, calado, formal e tal. Eu até falo com você, né, Lucas, fala mais, vai, me fala, o que tem que fazer, não sei o quê. Eu tenho essa sensação, assim, você é pé no chão, mais centrado e tal. Esse modelo de liderança, como que você faz, como que você administra isso quando você tem conflitos e problemas mesmo lá no gestão? Eu acho que o primeiro é que a imagem para fora é um pouquinho diferente do que acontece por dentro. Minha cabeça é muito acelerada, sou bastante ansioso, eu quero fazer tudo rápido, só que é meu estilo para fora ser mais quieto, não diria nem tímido, mas mais racional de fato. Isso, eu acho que como tudo, todos os estilos de liderança traz as partes boas e as ruins quando a gente está falando de liderança de pessoas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade um pouco maior de me conectar com a pessoa. Então, saber um pouco da vida dela não é uma coisa que é tão natural para mim.
Por outro lado, eu passar consigo... um pouco da relação profissional e ter uma conectividade mais pessoal, que é uma coisa que é super necessária dentro de liderança. Então eu preciso pensar nisso para fazer, não é uma coisa natural, não sai. Tem pessoas que vão sentar aqui e vão saber da sua vida em 20 minutos. Não é uma coisa que eu vou conseguir fazer naturalmente. Então eu preciso saber disso e entrar nesse caminho de, cara, eu preciso entender essa pessoa. Então, nesse lado, nesse aspecto mais pessoal, traz um pouco de dificuldade. E, por outro lado, eu consigo, talvez, segurar ou ser mais racional nos momentos de muito bons ou nos momentos muito ruins. Então, o que uma pessoa que talvez fosse mais intempestiva. Então, que uma pessoa que fosse... vai, louca, mais louca. Exato, uma pessoa mais intempestiva, ela se sentiria muito bem no momento que as coisas estão bem e se sentiria muito mal e talvez tomasse decisões ruins nos momentos ruins. Então, assim, por mais que por dentro eu talvez seja mais intempestivo do que eu sou para fora, eu consigo segurar um pouco essas emoções para seguir um pouco mais constante ali, seja no modelo de lidar com o time, seja nas coisas que a gente tem que fazer, seja no modelo no modo de lidar com as pessoas. Então, eu acho que não tem um modelo certo e errado, aliás, talvez errado seja os dois extremos. Acho que você não pode nem ser racional demais, no último e nem demais, tão intempestivo. Então, eu acho que eu diria que eu sou mais racional do que intempestivo, mas acho que o meio termo ali seria o mundo ideal. E é uma coisa que eu tento trabalhar o máximo possível. Acho que tudo na vida é sempre puxar para o meio, né? Acho que todas as qualidades, assim, acho que qualquer radicalismo em qualquer coisa acaba... Os extremos, às vezes, atrapalham, né? É puxar tudo para o meio mesmo. E, assim, a pessoa que está começando, Lucas, uma pessoa que quer empreender. Eu pego muito cliente que está fazendo transição de carreira, sabe? Saindo, às vezes, de uma coisa pública ou de uma empresa, CLT e tal, e querendo empreender. Pego muita gente assim para fazer a gestão de imagem, posicionamento de mercado e tal, trabalhar o brand e tudo. O que você acha? Dá uma dica aí. O que você acha que essa pessoa tem que colocar na cabeça primeiro, um foco e quais os, sei lá, assim... dessa inteligência emocional que você tem, sabe? De parar, sentar, entender, saber as dificuldades, o que você falaria para uma pessoa assim? São 3 grandes dicas. Primeiro, empreender não é abrir empresa. Não necessariamente precisa criar alguma coisa, abrir uma empresa para falar que estou empreendendo. Você pode ter... Dentro da Ambev, por exemplo, eu sei vários casos de pessoas que puderam empreender ali dentro, criar modelos de negócio diferentes, criar unidades de negócio diferentes. Então, não necessariamente, não confunda empreender com abrir empresa ou empreendedor com empresário, né? Exato. A segunda dica é que você não precisa necessariamente de uma ideia revolucionadora para criar alguma coisa. Então, tem um exemplo, por exemplo, no Nubank. O Nubank pegou coisas que já existiam e deu uma outra cara, com outro atendimento, com outras fortalezas, mas ele não inventou nada do que ele faz, ele não inventou, ele simplesmente copiou uma indústria que está aí há centenas de anos. Desde Veneza tem a indústria dos bancos e cartão de crédito está aí pelo menos há 30 anos, cartão de débito mesma coisa, cheque eles nem têm. Então eles pegaram uma ideia, falaram, isso aqui não funciona, ou funciona e poderia funcionar melhor, e eu vou lapidar aqui algumas arestas para entregar um produto melhor, e hoje é uma das, acho que é a fintech mais valiosa do mundo, assim, desburocratizou tudo, né? Exatamente. A coisa ficou fácil. E isso acaba levando para a terceira dica, que é procure por um problema, não por uma solução. Então, qual que é o problema que você quer resolver? Apaixone-se por um problema. Porque se você se apaixonar pela solução, falar, eu vou criar uma pedra azul que vai guardar aqui os guardanapos na mesa de jantar, você vai ficar preso nisso. Qual que é o problema que você quer resolver? O problema é que os garfos e as facas precisam estar bem postos na mesa e organizados. Tá, mas daí é isso mesmo, eu faço uma peça linda, maravilhosa, uma solução. Mas tem um problema para isso? Tipo isso? Exato. Então, e mais do que ter um problema, é um problema que uma quantidade suficiente de pessoas estão dispostas a pagar para resolver. Então, por exemplo, um problema que eu estaria disposto a pagar bastante dinheiro para resolver, tudo que está relacionado a cartório, assinar, documentação. Então, isso são coisas que eu pagaria para serem resolvidas e é um problema que
Acredito que muitas pessoas estão dispostas a pagar por isso. Por outro lado, eu não estou disposto a pagar para alguém para vir ligar o ar-condicionado para mim. Eu acho chato ter que procurar o controle e apertar o botão. Só que eu não vou criar uma empresa disso porque eu não acredito que tem pessoas... Alguém deve estar querendo pagar para isso. Alguma solução que ligue o ar-condicionado. Mas eu acho que separar esses dois... o problema da solução é talvez a maior dica aí para quem quer começar alguma coisa nova, porque outro ponto disso também é que às vezes você se apaixona pela solução e aquela solução não é melhor para o problema. Então, se você fala que faz aquilo e aquela solução, você vai trabalhar em cima daquilo, pode ter outra pessoa que venha e resolva de outra forma. Então, você se apaixonando pelo problema, olhando pro problema mais do que pela solução, você está o tempo todo pensando em outras formas de resolver aquilo. Então, acredito bastante nessas isso faz três muito linhas. sentido, isso é bem legal, é uma dica bem legal, é isso mesmo. É primeiro entender o problema para depois você achar a solução e não o contrário, né? Exato. Lucas, me fala uma coisa, na nossa geração era inadmissível a gente pensar em não fazer uma faculdade, né? E não ter um curso superior. Tipo assim, não existia essa possibilidade. E hoje as pessoas têm muito essa questão de às vezes não querer fazer ou então querer fazer um curso e mesmo quem faz faculdade não querer mais ficar 2, 3 anos no MBA, querer fazer um curso mais rápido e tal, tipo de gestão mesmo. O que você acha hoje dessa questão de não ter um curso superior e se especializar assim em outras áreas com cursos técnicos? Bom, eu não faria faculdade hoje se eu voltasse aos 17, 18 anos. Nem eu. Mas isso tá longe de significar que eu acho que não se deva fazer faculdade, porque eu acho que as pessoas pensam nisso da maneira e pelos motivos errados, né? Por exemplo, o Steve Jobs não acabou a faculdade, a gente tem vários outros exemplos de pessoas super bem-sucedidas que não fizeram, né? E acaba que ficam como exemplo, né? Só que a gente não leva em consideração todas as outras pessoas que largaram a faculdade e também não deram certo. Então, assim, se a pessoa tem ali o costume de estudar, ela já sabe mais ou menos o que ela quer fazer, ela tem o norte, ela já sabe que quer empreender ou quer seguir por um caminho que não é a faculdade que é o melhor dos mundos para ela. Por exemplo, eu quero seguir o caminho do marketing digital. Não é nenhuma faculdade que vai te ensinar. É o estudo no dia a dia ali, testando e tudo mais. Só que as pessoas olham para isso num olhar mais de eu não vou fazer faculdade porque vai ficar tudo bem. Eu fazendo e não fazendo vai dar no mesmo. Não vai dar no mesmo. Vai dar na mesma ou vai ser melhor se você souber o caminho que você está indo e seguir nele. Porque no pior dos casos a faculdade te dá uma direção. Não vai te determinar o que você vai ser, o que você vai realmente extrair dela. Só que você vai estar vamos dizer assim, na nota 6. Vai estar no 60% ali. Se você vai levar do 60 ao 100 pós-faculdade, aí tem muito mais a ver com as suas capacidades e objetivos também, mas eu vejo talvez esse conceito ser um pouco distorcido, entendeu? As pessoas acharem que não fazer faculdade vai credenciá-las para serem bem-sucedidos. Definitivamente não é isso. Então, para a maioria das pessoas, diria que para quase todo mundo, eu diria ainda para fazer faculdade. Sabendo o que eu sei hoje, eu não faria lá atrás. Mas não quer dizer que eu com 17, 18 anos não deveria fazer. Até porque minha cabeça de engenheiro, acho que a gente tá ali com 19, 20, 21, a gente tá no momento onde o cérebro ainda está sendo muito moldado, né? E a faculdade de engenharia me ajudou muito a pensar com números, com estrutura, um passo atrás do outro, o que acontece se eu mexer lá no final da equação com o início dela. Então acho que moldou muito do meu pensamento e eu tenho muita gratidão por isso, mas eu acho que hoje eu não perderia 6 anos no meu caso, que eu fiquei um ano a mais. Eu não perderia esse tempo todo na faculdade, até porque acabei não seguindo a carreira de engenheiro. Meu amigo, você fez cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, 4, 5, 6, 7, você aprende qualquer coisa que você quiser na vida. Eu sempre acho isso, engenheiro aprende qualquer coisa que quiser na vida, porque não tem condição. E aprender eu julgo como a característica, a capacidade mais importante que qualquer pessoa vai ter aqui daqui para frente, né? Então, o conhecimento existe, tá quase todo ele de graça na internet. Então, o que faz a diferença é a capacidade da pessoa de pegar, primeiro de aprender de fato, seria a segunda capacidade de aprender, e a primeira é aplicar o que você já sabe, né? Não adianta também você saber tudo e não conseguir traduzir isso para
para ações, para resultados no mundo real, né? Então, eu digo que a faculdade de engenharia ali, eu fiz uma boa faculdade, ela me capacitou bastante a aprender em pouco tempo e conteúdos muito densos. Então, eu diria que esse é o maior ganho de alguém fazer faculdade. Então, mas não é o único. Eu acho que esse caminho tem que estar muito certo. Existem outras formas. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que ninguém da minha turma, do meu ciclo de amigos, cogitava não fazer para fazer alguma outra coisa. Hoje já não é tão assim, entendeu? Não tinha isso. E assim, eu acho que hoje as pessoas têm muito também essa coisa de aprender com quem faz. De aprender com quem realmente foi lá, tomou os tombos, fez, construiu e tal, e meio que cortar caminho. E eu lembro que quando eu fiz faculdade na Federal, né, eu fiz moda na Federal, e na Federal os professores são mais bicho grilo, assim, né, uma coisa mais descolada e tal, não sei o quê. E é muito engraçado, porque eu realmente acredito que as pessoas, elas aprendem muito com exemplos, né? O ser humano é muito visual, o ser humano é muito de percepção, então às vezes as pessoas aprendem realmente mais com exemplo do que com o que falam. E eu com 18 anos, eu lembro direitinho, gente, eu tomei pau, a mesma matéria 2 vezes, e eu sempre fui... Não, mas assim, eu sempre fui estudiosa, eu amava o curso e tal, não sei o quê. E sabe por que eu tomei pau? Eu não conseguia assimilar nada que a professora falava, juro. Tipo assim, ela chegava na faculdade, primeiro que ela chegava em um carro tão avacalhado, tão sujo, que parecia que ela morava dentro do carro. Você via o carro de fora, parecia que ela morava lá dentro. Eu não sei o que acontecia com aquele carro dela, de sujeira, de coisa dentro e tal. E aí ela chegava toda desgrenhada, com cabelo enorme, parece que ela nunca penteou o cabelo na vida. E aí sentava na frente lá da aula e falava assim, ó, porque vocês, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês têm que fazer isso. E com 18 anos você é mais imatura, você absorve algumas coisas, mas você é mais imatura, você é mais radical. Aí eu lembro que eu olhava para ela e falava assim, eu não posso fazer nada do que você está falando para eu fazer. Eu vou fazer tudo ao contrário do que você está falando para eu fazer, porque nada deu certo. Então eu acho que a gente absorve muito isso também. E eu tomei pau na matéria 2 vezes, porque eu não conseguia absorver as coisas que a mulher me falava. Ela não conseguia me transmitir essa credibilidade, eu não conseguia aprender. E hoje eu vejo muito isso. As pessoas têm muito essa admiração, esse desejo com as pessoas que fazem mesmo. Que eu acho que é o grande sucesso do gestão, na verdade. Eu acho incrível, assim. Eu acho que é tipo cortar caminho mesmo. É aprender na imersão em 3 dias, tipo, o que você aprenderia, sei lá, nem sei se em 3 anos de MBA ou 2 e tal, mas é pegar quem fez, mostrar o caminho, né, e facilitando, fazendo as pessoas cortarem caminhos. Eu acho que hoje essa geração, ela dá muito valor a isso também, eu acho que a exemplos. É um ponto eu acho que uma grande parte do aprendizado está na parte emocional, né? Sim. Você precisa de algumas conexões emocionais para aprender aquilo. Isso pode vir através de admiração, através de respeito. O meu, por exemplo, é prazo. Se eu tiver 4 horas para precisar aprender alguma coisa e eu puder fazer em 2, eu vou fazer em 1h30. E é ali que eu vou extrair o melhor. No último sprint eu sempre funcionei assim. E conexão, acho que talvez seja o mais forte de todos esses parâmetros emocionais, né? Eu acho que precisar... A necessidade de aprender também é um deles, mas a conexão, se você admirar a pessoa que está te passando, você acreditar no que ela está falando, que é uma coisa que talvez as faculdades mais pequem, né? O que mais tem lá são professores que saíram ali, fizeram mestrado, doutorado, passaram num concurso e nunca pisaram no mercado de trabalho. Provavelmente Exatamente. Era o caso dessa professora. Então, se você não tiver ali o componente emocional muito bem alinhado com o que você está aprendendo e com quem está passando o conhecimento para vocês, não vai funcionar. Você pode, com certeza você lembra de algumas das coisas que ela falou, mas outros professores você vai lembrar muito mais porque você teve essa conexão emocional. Então, até quando a gente vai estudar ali o sono, né, as fases do sono, uma delas está relacionada ali, o sono não REM, ele está muito relacionado ao que você esquece. Então, primeiro você esquece, depois seu cérebro entra no modo REM que organiza as ideias, que ali vai para a memória de longo prazo. Então, uma das coisas que faz você esquecer, você não ter conexão emocional com aquilo que você vivenciou ao longo do dia. Então,
Você precisa ajustar dentro da educação, você precisa trazer a parte de conexão emocional de alguma forma, que podem ser várias, para realmente reter o conhecimento da pessoa. É o que eu sempre falo, o ser humano ele tem esse negócio de pertencimento, né? Não tem jeito. Quando você olha para uma pessoa essa questão de desejo, de admiração, é muito isso, é o nosso cérebro reptiliano mesmo. A gente tem essa coisa da proteção, do pertencimento. E, por exemplo, eu quero aprender alguma coisa com você, eu preciso entender que você faz parte do meu mundo. Porque se você não faz parte do meu mundo, você não conhece a minha dor, e se você não conhece a minha dor, você não tem como me ajudar, você não tem como resolver a minha dor. Então eu acho que vai muito disso, dessa questão da conectividade, do pertencimento, da admiração e de você ver realmente o resultado, que é aquele efeito convertido, que a gente trabalha muito também, de você mostrar para a pessoa que se você conseguiu chegar, ela também consegue. Não necessariamente no mesmo caminho, com a mesma trajetória, fazendo as mesmas coisas, mas do jeito dela, com as percepções, com o que ela sabe. O efeito convertido faz muito isso na cabeça das pessoas. Se eu cheguei, você também consegue chegar. Eu posso te dar dicas, te ajudar e tal, e você vem no seu caminho. Então eu acho que isso conecta muito as pessoas também. Eu acho que talvez esse seja o maior segredo do... O maior segredo não, mas isso não é segredo de fato, mas talvez seja o maior fator de sucesso do Gestão 4.0. Com certeza. Que a gente tenta passar ali um máximo de conceitos práticos. Então, ali, um pouquinho do que você falou antes, em 20 minutos, talvez, a gente passou por conceitos de 6 livros, mais dois cursos, mais uma palestra de vários autores, que você não vai sair dali sabendo tudo sobre aquilo, mas você vai saber que aquilo existe e como que aquilo é aplicado de alguma forma, e se aquilo fizer sentido para você, você vai parar para ler o livro do que a gente falou em 2 minutos, você vai parar 3 semanas para ler um livro só sobre aquele assunto. Porque acaba que fica horizontal e no que faz sentido para você, você vai verticalizando. É completamente diferente do modelo do MBA, por exemplo. No modelo do MBA, você pega, a pessoa precisa saber disso, e eu vou explicar tudo disso, depois eu vou explicar tudo disso, depois eu vou explicar tudo disso, depois eu vou explicar... E acaba ficando uma coisa, não diria chata, mas uma coisa mais extensa, que grande parte daquilo a pessoa não precisa saber qual que é a teoria econômica. Eu diria bem chato. Tá vendo? Você é muito centrado, eu diria bem chato pra caramba, mas pode falar. Chato. E enquanto se ela tivesse o overview de tudo, soubesse como que aquelas coisas são aplicadas, falava, opa, isso aqui eu preciso aplicar, deixa eu me aprofundar aqui. E depende muito do momento também. A gente tem alguns alunos que participaram 2, 3 vezes e eles falam, a primeira vez que eu vim aqui eu vi esse conceito e falei, isso aqui tá... Nem vou prestar atenção porque não tem nada a ver comigo. Na segunda vez eles falam, cara, isso sempre teve muito a ver comigo e eu que não tinha percebido, entendeu? O mindset da pessoa ela tem que estar muito focada no momento também. Então, e tirando que é tudo muito cíclico, né? Então, às vezes, uma coisa não faz sentido naquele momento, depois deixa de fazer e tal. Então acho que é um pouco do valor aí, tá muito conectado aos estudos que saem aí de pedagogia, né? Que não sei se o futuro é assim, mas a tendência da educação é partir para sempre cursos mais curtos, conteúdos mais direto ao ponto, que não entrem no detalhe de tudo e sim dê uma pincelada em tudo para a pessoa escolher onde que ela vai entrar no detalhe, entendeu? É um conhecimento horizontal e aí você vai verticalizando no que realmente E usando, faz porque sentido. geralmente quando você vai verticalizar é quando você realmente precisa. Então você verticaliza ali, aprende de fato, executa e ali você aprendeu. Por mais que você tenha que depois voltar a dar uma lembrada nisso, mas é um jeito que realmente você aprende. É diferente, totalmente diferente de fazer um MBA. Eu vejo pessoas que saíram da faculdade e entraram no MBA sem nunca ter trabalhado. Então eu acho que e aí daqui 5 anos talvez eu vou estar gerindo pessoas e vou usar essa teoria aqui que foi escrita nos anos 70 para um mundo completamente diferente. Então, por isso que eu acredito bastante nesse modelo de imersão, de cursos rápidos, de coisas mais diretas ao ponto. Vezinha, e aí? Vamos alimentar o convidado? Vamos. Será que isso tá bom? Tá bonito e cheiroso. Tá cheiroso? Aí, risoto de filé mignon. Né? Já. Eu ia fazer, mas ela veio toda falando que era especialista em risoto, eu deixei, né? Vamos ver. Vou só um pouquinho, porque se ele não gostar, não obrigo ele. Vamos, cadê o manjericão? O manjericãozinho, deixa eu fazer uma graça aí, vamos.
ver. no seu pratinho aí. Ô Lucas, e conta um pouquinho da sua vida pessoal. O que você gosta de fazer no dia a dia? Tenho jogado bastante tênis. Talvez acho que na pandemia é o hobby que eu tenho mais praticado. E gosto também bastante de futebol, assistir jogo no estádio também, só sentindo falta de ir pra uma aglomeração. Exatamente. Gosto bastante de festa também, gosto de dar uma extravasada aí. E é isso, kart também, gosto de velocidade. Então acho que são os meus principais hobbies. Esporte. Tênis, kart, estádio e festa. Balada. Exato. Um apetite, querido. Obrigado. Lucas, adorei. Obrigada por ter vindo. É sempre bom poder conversar com você, trocar ideias, experiências. Você agrega muito, você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho. Obrigada por ter vindo, ter falado um pouquinho, ter ensinado muitas coisas pra gente. Gostou da comida? Pô, muito boa. Valeu, Verônica, né? tá de parabéns. Bebê, arrasou, tá? Obrigada, querido. Obrigada Obrigado a mesmo. você pelo convite. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E espero voltar mais vezes. Já está convidadíssimo, vai voltar quantas vezes puder. Vai ser uma honra para o nosso almoço de negócios e esse papo tão gostoso. Obrigada, gente. Obrigado, estarei aqui de volta.